So, repeat. How do you feel in the hot weather? I feel tired. Exactly. All right, guys. Guys, if you could move to any other country in the world, what country would it be? Paulo, answer first. If you could move to any other country in the world, what country would it be? Hum, Sorry, I guys. think Oh, okay. I think that hum, I, Paulo, é que eu não, go on. I'm going to help you. I think that. I Pay attention to my prefer. question. I'm going to send you the question. Ok. If you would move to another country. Pra me mudar pra outro país, né? Pra, tipo, ir pra outro país. Yeah, but you need to understand the question because you're going to use many of the words of the question and the answer. Do you get it? Você vai usar muitas das palavras da pergunta na sua resposta. Do verbo, por exemplo, né? Entendi. Faz a pergunta de novo. I'm going to send it to you. Ah, ok. If you moved, ou if you would move, dá na mesma, to any other country, what would it be? I moved. Pay Não, I attention. move. Pay attention. What is the modal verb being used? Eu iria, não é? Ou seja, eu iria mudar. É isso que você tem que utilizar e prestar I atenção. will I move. will, eu irei. Presta atenção na Eu pergunta que você iria. vai achar. Paulo, I traduza. would go. Exato. I would move, I would né? Eu tô go. perguntando de mudar e não de ir. I would move. I would go. Não, 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 não. É, Não, não, não. Eu não tô, a minha pergunta não é sobre ir, é sobre mudar. Ir morar lá, mudar pra lá. Move, não é go. então, I would move. I would move, exactly. Lembre-se, direção. Qual que é a preposição que a gente utiliza para indicar direção ou destino? To. To. I would move to Canada. Canada. All right. What about you, Enzo? If you moved to another country, what would it be? I would probably go to Canada too. I would? Probably go to Canada. All right. Paulo, por que agora ele pode falar go e não move? Porque você contextualizou que está falando de mudança. E quando ele fala aí, a gente, pelo contexto, entende que ele está falando de mudar. Compreende? Mas por que eu não poderia falar go antes? Porque a minha pergunta é com move. Compreende? Uhum. Como você ainda está começando, eu quero que você utilize as palavras, o vocabulário utilizado na pergunta. Porque se você se habituar a isso, isso vai tornar as suas frases mais simples de serem feitas. Compreende? Isso Entendi. vai fazer o contexto ser introduzido para você e fazer com que você lembre de qual contexto é a pergunta. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente está aprendendo? A gente acaba gastando tanta energia em entender o que uma palavra ou outra que a gente não lembra significa, que a gente acaba esquecendo do contexto da conversa, de seguir a linha de raciocínio. Compreende? Aham. Então, manter a pergunta em mente.
ou as palavras da pergunta em mente, o verbo principal, principalmente da pergunta, que é o verbo to move nesse caso, em mente, vai fazer com que você sempre lembre o contexto da conversa em que você esteja tendo. Não importa o quanto você tenha tido dificuldade para entender uma coisa ou outra. Compreende? Aham. Se vocês, pessoal, estudarem um pouquinho desses Large Language Models, que é o ChatGPT, o DeepSeek, o Cloud, né? Todas essas inteligências artificiais, vocês vão ver que elas trabalham mais ou menos dessa forma. Elas têm uma janela de contexto que precisa manter sempre fresca, ou seja, eles precisam ficar relembrando essa janela de contexto para que eles não se percam na conversa que eles estão tendo com a gente. Para que quando você fala assim para eles, ó, me faz um script aí, ele manda um script. E aí você fala, não, esse ficou ruim, faz outro baseado no que eu te falei antes. Para que você não precise repetir tudo de novo, ele utiliza essa janela de contexto. Então, nós, seres humanos, e essas inteligências artificiais, elas são baseadas em redes neurais, ou seja, na forma que os nossos neurônios funcionam. Ou seja, a gente também tem uma certa janela de contexto, principalmente quando a gente está aprendendo, onde envolve muito raciocínio, não é natural as coisas. Ou seja, mantenham essa janela de contexto em mente. Sempre prestem atenção à pergunta, porque muito da resposta vai estar contida dentro da própria pergunta. No caso do Enzo, ele vai falar I would go, primeiro, porque o contexto já deixou claro, você já falou que é move, então quando ele fala go, a gente já está entendendo que é o go no contexto de move, né? E segundo, ele já está mais habituado, ok? Ok. João, what about you? Where would you go? Ou where would you move to? Ó, vocês acabou Agora foi. um exemplo disso, rapidinho, João. Acabaram de ouvir minha pergunta. Where would you move to? Vocês já sabem então que na resposta vai virar I would move to Yes. bababababá. Percebe? Ou seja, sempre preste atenção à pergunta, de fato. I would move to USA. Nice. Okay. Guys, what do you think of the climate of the countries you want to move to? Poderia escrever para mim, por Yeah? gentileza, também? It's a general question, okay? Ok. What do you think of the climate of the country you would move to? What do you think of the climate of the country you would move to? Ah, mas não ficou of the, não fica repetitivo, professor? Fica, não tá errado, mas tá um pouco repetitivo. Eu poderia falar, what do you think of the climate of the, what do you think of the country's climate you would move to? Percebe? Eu poderia falar country's climate em vez de climate of the country, ok? Quem começa? Mais uma vez, mais uma coisa. Por que eu falei climate aqui e não weather, pessoal? Então, mas aí esse climate, ele tá referindo a só o clima do país? É só o clima do país, mas não é momentâneo, compreende? É o clima do país num contexto geral, que é uma coisa fixa. Weather muda. Ah, agora tá chovendo, agora tá fazendo sol. Mas o climate não muda. Por exemplo, Brasil has a hot climate. Né? O Brasil tem um clima quente. Isso é uma coisa que não se muda. Não entende? Entendi. Independente se às vezes no sul faz mais frio, no norte fica mais quente, no nordeste e norte fica mais quente. No geral, no panorama geral, é um clima quente. Entende? Essa é a diferença. O climate fala das coisas no geral, no contexto geral. Agora, o weather fala do momento. Por isso que eu falo how's the weather now? How's the weather now? How's the climate of your country? Por que how's the climate of your country? Porque eu estou perguntando do clima do país no geral, no contexto geral. E o weather now é do clima agora, aonde você está. Compreendem? Ok. So, Enzo, please, what do you think of the climate of the country you would move to? I think the climate would be great for me because it's normally cold weather.
All right, I understand it. Yes, I agree with you. I think it would be a perfect place. Yeah. But do you know if it rains a lot there? Canada. Yeah. In Canada, okay? Okay. Man, I don't know. It's a good question. I don't know if it rains a lot in Canada. But of course, I'm sure it snows a lot there. It snows, to snow, nevar, né? I'm sure it snows a lot there. Paulo, what about you, buddy? What do you think of the climate of the country you'd move to? I think of the climate I and think the climate. I Você não precisa think falar eu acho do país. Eu acho que o país. Ou I think that's the climate, or I think the climate somente. I think the climate em. Aí eu preciso citar o país? If you Em want. Ou Canada? você poderia falar there, lá. Compreende? I think the climate there. Eu acho que o clima lá. Ou I think the climate in Canada. Percebe? Dá na mesma. I think the climate in Canada is good or freezing. Yeah, it's cold or freezing. And do you like it? I don't know. Guys, I like good. Uh, I have an objection. Eu tenho uma objeção. Everybody I've known, todo mundo que eu tenho conhecido, ou seja, que eu conheci e ainda conheço. Everybody I've known who has lived, que tem vivido, ou seja, que viveram abroad, ou seja, no exterior, and cold countries, em países frios, are always traumatized. Estão sempre traumatizados. Why? Because when we are talking about the cold weather in Canada, it's not a simply cold weather. It's freezing, completely freezing. 10 Yeah. degrees below zero, 20 degrees below zero. It's too much freezing. É muito frio. Alright? So, I'm not sure, Enzo, if you would like Canada's climate this much. But if you ever go there, tell me what you think of it. Alright? Okay. I What think a- that I think that freezing maybe it can can be? tired. It can be It can be tired. tiresome ou tiring, cansativo. Yeah. Tiresome ou tiring nesse caso. I think the cold can be tiring. Repeat it. Ou I think the freezing weather can be tiring. Ou the freezing climate nesse caso do contexto do país, né? Pera aí, como é que é então? I think the freezing climate I think the is freezing climate is maybe maybe it's não, você já falou the freezing climate, não tem it mais. eu buguei, cara. Volta, Vamos lá, volta de novo. eu acho que o clima congelante é I think that climate the freezing freezing the climate. freezing the freezing climate uh, É is is uh, cansativo, tiring ou tiring tiresome. tiring. Exactly. Okay. I think the freezing climate is tiring. I agree with you. I don't only think it's tiring, but I think it's freezing. I don't want to freeze. Yeah. Uh, it's kind of obvious in this case. João, what about you, buddy? What do you Mm, think of the climate of the country you'd move to? I know the United States has many different climates, right? okay. Right? It's like Brazil, but it has a general climate depending on the season, depending on the time of the year. You know, Yeah, I think it's a good climate. The climate. climate, depending on the state you are in. Uh, it's it's all It all depends. depends on where you are. It all depends on where you are. Exactly. I agree with you. All right. Now, guys, what is the country you would never move to?
João, you can start answering. Sorry, Paul. Alaska. Okay. So, Alaska is part of United States, buddy. No, Alaska no good. It's not good. Very, So? very, very good. So, let's go. I'm going to ask again, and I want you to give me a complete answer, okay? Well-structured answer. Resposta bem estruturada. Where is the place, or vou colocar place aqui porque o Alaska faz parte do Canadá, né? Where is the do Canadá, ó, dos Estados Unidos? Where is the place you'd never move to? Vou mandar aqui também por escrito. Tá. Where? Lembrando que tem as legendas aí para ligar também, viu, pessoal? Where's the place you'd never move to? Olha lá, percebam que, lembre-se que verbos modais como can, would, may, might, ought to, must, shall, will, would, né? Eles funcionam como verbos auxiliares. Então, se ele tá you would, né? Você vai responder com I would. Yes, Lembre-se disso. thank you. I would never want to go to Alaska. All right. Why? Because it's very cold. It's too cold. It's cold. It's too cold. Very, very, very cold. Não. Very cold é uma coisa, Very too cold. cold é outra. Essa que é a grande questão. E a gente acaba confundindo. Porque como tudo é um tipo de superlativo, a gente acaba confundindo tudo como a mesma coisa, mas não é. O too, ele indica muito, mas ele indica demais, muito além da conta. Compreende? Too much, demais. Too many cars, carros demais. Too fast, rápido demais, ou seja, além da conta. O very é muito, muito só de muito, não é além da conta. Compreende? Compreendo. Eu poderia responder então because it's very cold there. It's very cold there, porque é muito frio Cold lá. there. Mas quando você fala que você não mudaria lá por causa desse frio, não se mudaria para lá por causa desse frio, então não é muito frio, é frio demais, mais do que Muita necessário. Então é too cold. Então, eu completaria a frase I like cold, but not like this. Exactly. I like cold, but not like this, mas não assim. Então eu vou te perguntar de novo, tá? Para responder a mim. Why? Why wouldn't you move there? Because it's very cold there. It's very like cold. In this cold case, there. it's too cold. Você não iria para lá, ou seja, é frio Yes. demais. Too cold. Too cold there. I like cold, but not like this. Okay. All right. What about you, Enzo? Where's the place you would never move to? That I would never go to. Yeah. Man, I would never go to India. Why? Why? First off, I really don't like their culture. And it's very, like, Hot? dirty. Yeah, too. Dirty? Yeah, but there are many dirty places in Brazil too. But not like entire lake that they Yeah. drink water of it. I think the problem is that there are too many people there. Yeah. You know, Really, too really. many people. But I've spoken with a few Indian guys, and I used to talk with them on chats on the internet, and they are pretty good people. They are pretty similar to us. The difference is the culture, of course, the religion, but they are part of the BRICS as well. They are a developing country, and in the future, be sure of it, India is going to be pretty much like China, you know, Yeah. because of the amount of people living there. It's a great
workforce. É uma grande força de trabalho. It's a great force in any situation. É uma grande força em qualquer situação. I wouldn't like to go to war against India. Eu não gostaria de ir para a guerra contra a Índia. It would be 5 for each Brazilian. Seria 5 para cada brasileiro. Okay. Ou mais. or more. Exactly. That's the point. Paulo. Ele copiou a minha resposta, cara. Eu falei Índia também, pô. All right, both of you have the same answers. Vocês dois têm as mesmas respostas. Not only about the country, but also about the climate and the country you'd move to. You know, Yeah. you'd make good friends. Okay, Paul. What about you? Where is the place you would never move to? I never would move to. I would never, right? I would never move to India because I don't like the culture there. All right. Okay. Okay, guys. So, let me think of another topic for us to talk about. And if you could move from Brazil, would you do it? Desculpa, aqui a expressão correta seria move out, sorry. If you would move out of Brazil, if you could move out of Brazil, would you do it? Vou mandar. If you could move out of Brazil, would you do it? I could move out to Curitiba. No, it's not move out. Curitiba is inside Brazil. I said move out of Brazil. Fora do Brasil? Yeah. If you could move out of Brazil, would you do it? I don't know. I think that. Como é que é leste? O quê? Leste. Leste? É. Leste, tipo assim, leste-oeste? É, tipo, East. leste europeu. Oh, okay. To the Eastern Europe. É. All right. I could move out to leste Europe. Eastern Europe. Eastern Europe. Eastern. 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 Europe. Eastern. Eastern. Eastern Europe. Não, tem um N no final, Paulo. Eastern. Eastern. N no final. Eastern. Eastern. Isso. Eastern Europe. Okay. What about you, Enzo? If you could move out of Brazil, would you do it? I probably wouldn't do it Why? because I really want to just stay with my friends, and I don't know, I really don't feel like it. Yeah, I think it would be pretty lonely, right? Yeah, Making new friends there, having no family around, things like that. yeah. I get it. What about you, João? If you could move out of Brazil, would you do it? I think I would move to the states of Texas or Arizona. Nice. So if you could move today, you do it. Texas. Okay. So if you could move today, you would move to Texas. Yeah. Right? Right. Okay. Okay. What about
Brazil, guys. If you could move to another place inside Brazil, what would it be? I want a complete answer. Let's go, Paulo. Como é que é? Eu não entendi. If you could move to another place inside Brazil, where would it be? If you could move to another place inside Brazil, ou within, também funciona. Within. I think that I could move to Curitiba. I don't know. Okay. And you, Enzo? Where would you I move? would probably move to the south parts. Like Curitiba, Santa Florianópolis, maybe in the countryside. Maybe on Floripa. Okay, all right. And you, João, where would you move to, buddy? Within Brazil, okay? João? I'm sorry. I wouldn't move from here. I Move love out- my mo- Oh, okay. I wouldn't move it from here. You can say it like this. Sorry. I love my city. Great. Santos is a great city. I could live in Santos, but probably I would like to live in a smaller city. Do you know the meaning of smaller? Repeat, please. I like Santos, but probably I would live in a smaller city. Que é uma cidade pequena? Menor. Menor. Provavelmente eu iria morar in a smaller city, numa cidade menor. Ah, yeah. All right, guys. All right. Any question? No. Always No. remember to note the new words you learn, okay? Ok. Always remember to review the words at some time during the day or during the week. If you do not review the words, you're not going to memorize it, okay? And see you next class, guys. Okay, Paulo. Bye. Do you want to say Bye. something? No. Okay, all right. Bye, guys. Have a good Bye night. bye. See you. Have a nice.